sobre o texto da origem do ensino instrumental, que foi o primeiro texto agora que nós trabalhamos na disciplina de ensino instrumental, obviamente, e que a ideia é pegar e apresentar agora os textos que vão ser apresentados na disciplina, pegar e gravar vídeos, né, sobre eles. Então, esse texto, o aspecto mais interessante que tem dele é que ele abre o nosso campo de visão, porque muitas vezes a gente pensa que tal coisa surgiu a partir de tal época, com tal teoria, com tal questão. E o texto mesmo, ele fala de 3 períodos, né, que tiveram do ensino instrumental. E o mais legal é que ele fala que na antiguidade já, para as trocas comerciais entre nacionalidades, o ensino instrumental já era utilizado, né? Porque o que fundamenta o ensino instrumental? A questão de se basear em um ensino voltado para uma finalidade específica, né? E normalmente um curto período de tempo. E antigamente, para as trocas comerciais, para ninguém interessava saber grandes aspectos sobre a língua. Precisavam saber as coisas básicas para o comércio. Então, esse aspecto eu achei muito interessante. E também, né, que o inglês instrumental, ele é o mais difundido no Brasil, né, em virtude de como ele surgiu no Brasil, que é com a professora Celane, que é o maior expoente que nós temos do ensino para fins específicos atualmente, né, como ela mesma nomencla atualmente, que foi por meio da necessidade dos alunos, né, dos estudantes, que era de pegar e ler os artigos acadêmicos em inglês. Então a produção em inglês era muito grande e a compreensão dos alunos não chegava ao nível teórico para conseguir fazer essas leituras, e até hoje né? Então, esse aspecto de como surgiu o instrumental e de como se criou esse imaginário do instrumental ser o inglês, né, e ser leitura. Então, essa associação de como elas são atreladas. Abordagem instrumental e o ensino de leitura, crenças e histórias, do Gonçalves Ramos e da Azevedo, que a gente trabalhou no dia 25 agora de agosto. Ele tem vários aspectos interessantes, né? E a gente pode pegar só o título mesmo e já falar dos aspectos relevantes aí. Abordagem instrumental e ensino de leitura, então eles vão trabalhar essa perspectiva histórica e como as crenças sobre o ensino instrumental foram elaboradas, né, em cima disso, e o estudo das crenças, né, que é um estudo que é muito pertinente, que nós temos a Barcelos como maior expoente aqui no Brasil, e que se torna interessante porque, como a Barcelos mesma diz, as crenças, elas são construídas a partir daquilo que a gente pensa, mas também a partir das nossas vivências com relação às coisas, né? Então, por exemplo, eu acredito, que é uma das crenças que os autores apresentam, né? Eu acredito que o ensino instrumental seja para professor que é preguiçoso. E como isso não é, como isso é uma falácia, mas que só na vivência ou só através do conhecimento essa crença vai se desfazer. Então, no texto existem várias questões interessantes, né? O surgimento da abordagem instrumental, que foi no Brasil, né, onde essa crença se perpetua, que foi com a professora Celane, e que veio para trabalhar as necessidades dos alunos de universidades, que era a leitura em língua inglesa, devido à grande demanda de trabalhos e informações na língua inglesa,
e os poucos alunos capazes de dominar a língua inglesa para esse fim, né? Então, isso chamou muito isso me chamou muito atenção, né? Que também falava no outro texto, mas que mas que está mais tratado dos aspectos específicos, né? Como fala da duração dos cursos instrumentais, que são mais curtos, que a carga horária ela é reduzida e que às vezes, na verdade, a carga horária é reduzida em questão de semanas, né? Porque nós vemos ali cursos de inglês, é 1 hora na semana, né? E é um curso de 20 horas. Aí tu tem um curso instrumental que é em 1 semana, que é 20 horas. Então, que na verdade visa a mesma capacitação, às vezes, porque, por exemplo, agora tem escolas que oferecem, porque aprenda nas férias, 3 meses você aprende a falar inglês para viagens, você aprende a falar English for Business, né? Que é uma que está sendo bem divulgada agora. Que eu andei até escutando esses dias. E que, tipo, o ensino instrumental, ele não é uma abordagem metodológica, né? Ele, na verdade, eu posso trabalhar com método comunicativo, eu posso trabalhar com tradução, eu posso trabalhar com audiolingual, eu posso trabalhar com a metodologia que eu me senti mais à vontade para suprir as necessidades dos meus alunos. Então, isso é bem interessante e como é necessário, né, reconstruir ou desconstruir, né, as crenças acerca do instrumental. Porque, por exemplo, uma que eles falam é essa, né, do instrumental ser fácil, a outra, que é a mais perpetuada, é a do instrumental ser sobre leitura, e que, na verdade, no instrumental a gente pode trabalhar para o que precisar, né? Eu preciso saber falar, eu preciso saber escrever, eu preciso saber ler. E essas habilidades, na verdade, eu não posso só trabalhar, por exemplo, eu tenho que escrever. Necessariamente eu vou ter que ler, né? Então, que não se pense também que é só um ou só outro, que o instrumental exclui uma coisa ou outra, né? Normalmente toda atividade de produção vai precisar de uma atividade de compreensão e uma atividade de compreensão vai precisar também de uma atividade de produção. Talvez menos que a primeira, mas, né, também tem essa interdependência. O texto de 1º de setembro agora, ele foi sobre espanhol instrumental, que já é uma coisa que chama atenção porque existem poucos trabalhos sobre espanhol instrumental. E na introdução já ele lembra 2 aspectos muito importantes que às vezes passam despercebidos, né? Que é a questão de que no instrumental se pode trabalhar centrado em uma habilidade ou em mais, e se foca em um fim específico, né, também. Então, por exemplo, eu posso ter o espanhol para leitura, eu posso ter o espanhol para turismo, espanhol para advocacia, e todos eles são instrumentais a partir do viés, né, seguindo determinadas regras. Só que uma coisa que é legal lembrar também é que toda habilidade de produção precisa de uma habilidade de compreensão, já que ninguém vai simplesmente pegar e aprender a falar sem precisar ouvir. E ninguém vai aprender a escrever sem ter para quem escrever, né? Mesmo quando a gente fala, mas então eu quero escrever um abstract. Eu não vou escrever para ninguém. Não, eu vou escrever para uma conversação que não vai ser direta. Mas eu preciso saber como é que se lê também isso para entender como é que se escreve. E quando eu vou ler, eu estou conversando com uma outra pessoa, né? Então também tem sempre essa relação de interdependência das atividades de produção e de compreensão. É interessante ver também que a perspectiva histórica, ela tá sempre dentro dos trabalhos, né? Então, como é importante fazer essa retomada. Existem questões que não... Existem perspectivas que não precisam essa retomada, o que mostra que elas são muito difundidas.
ter essa retomada histórica mostra como o espanhol instrumental e como o ensino instrumental ainda está pouco divulgado. E outra parte que é muito interessante, que chama atenção, é a questão da formação do docente, né? Porque nos cursos, normalmente, a gente tem o instrumental aparecendo como DCG, o que é um grande problema, porque o professor não sabe o que é o curso instrumental, acaba criando crenças com respeito aos cursos instrumentais e na hora vai lá e faz qualquer coisa. Então, o questionamento de como formar um professor de instrumental é fundamental. Eu vou gravar 2 vídeos juntos, porque a princípio da semana passada, que foi dia 8 de setembro, ficou ruim, então o áudio ficou muito ruim, na verdade. Então eu vou gravar de novo, só que o interessante, o bom, é que os 2 textos, eles vão tratar de um assunto parecido, né? Que é a análise de necessidades. O primeiro, esse do dia 8 de setembro, ele vai ser questionário de análise das necessidades, um instrumento no desenho de um curso de inglês para fins específicos. E o dessa semana foi análise de necessidades com base em gêneros para orientar a produção de materiais didáticos em espanhol, né? E o foco é, né, gêneros profissionais do ramo imobiliário. Então, a primeira coisa que é interessante é perceber que só a análise das necessidades de um curso instrumental já consegue gerar um artigo e que, tipo, o que é a análise de necessidades, né? Porque muitos falamos do curso instrumental, só que como chegar a fazer esse curso instrumental, né? É um curso que é para um número reduzido de alunos, que é para um fim específico, que tem várias características, mas que características eu pego para pegar e criar esse material para os meus alunos, né? Então, a análise de necessidades é o primeiro passo para a criação e elaboração do curso, né? Até é a Aladela Sanches, que a gente viu essa semana, que fala que, primeiro, que são 2 etapas, né? Que são centrais. A primeira é a análise das necessidades e a segunda é a produção do material, né? E então, essa questão de fazer a análise da necessidade e fazer a análise da necessidade de uma forma adequada, que esse primeiro texto, ele vai trabalhar principalmente com essa questão, né, de como ocorre a análise de necessidades. Então, ela é bem específica, porque ela é para médicos, cardiologistas, hemodinamicistas, né? Então não é só médicos, são médicos cardiologistas e ainda numa especialização, em mais uma especialização, né? Perdão. Então a parte interessante que é dali é ver como eles fazem essa análise, né? A análise de necessidades, ela não pode nem ser muito básica, nem ser muito solta. Muito solta no sentido de, por exemplo, assim, me interessa saber a idade dos alunos, entende? Mesmo que a gente fale que o instrumental, ele trabalha com um público jovem adulto, não me interessa saber se o meu aluno tem 18 ou se ele tem 30. Me interessa saber o que ele precisa, né? O foco do instrumental está no aluno. Então, a análise de necessidades é exatamente para afunilar isso, para pegar e centrar no aluno mesmo, para acabar com as necessidades mesmo, né, do aluno. Então, por exemplo, nessa primeira investigação, eles dividiram em perfil dos alunos, né, que fizeram a análise da necessidade para traçar um perfil, mas aí coisas, por exemplo, como
sexo, idade, de onde vem, isso são coisas que não nos interessam nesse momento. E as perguntas foram centradas em cima do gênero inglês, né? E o tipo de cargo que ocupava, por exemplo, médico assistente ou residente. Então, aí se nota que é uma pergunta mais interessante, porque pode haver uma brecha entre os dois, que tem aí, nessa brechinha, tenha uma confusão, tenha que ter uma divisão, né? Então, também a compreensão dele sobre inglês, depois a pergunta das necessidades, né? Que aí se focava principalmente em saber das 4 necessidades, né? Voltadas principalmente para a área médica, das 4 necessidades, das 4 habilidades, que aí é voltado para a área médica, né? Então tem falar, escrever, ler e escutar, entender. E aí os desejos dos alunos, se eles achavam que ia ser interessante ou não, né? O que esperavam do curso e tal. E as lacunas no aprendizado deles, né? Já que é por uma coisa bem específica, que é para hemodinâmica, né? Então, por exemplo, uma possível lacuna, léxico de hemodinâmica, ou revisão gramatical geral, que eles têm ali também, conhecimento das nomenclaturas médicas. Então, como é importante ter essa análise da necessidade bem feitinha, né? Porque, por exemplo, se eles perguntarem qual o nível de inglês e a pessoa bota básico, às vezes o nível básico eu tenho domínio, né? E consigo ler textos acadêmicos com isso. Mas o vocabulário específico da área eu não tenho. E a mesma coisa acontece com outro texto, né, que fala das necessidades, da análise das necessidades, mas o interessante é que ele faz isso, que a Labela Sanches faz isso em cima dos gêneros, né, e que a gente tende a pensar gêneros e associar gêneros textuais, mas não percebe também que gêneros são orais, são textuais e são orais. Então, é muito interessante perceber isso, né? E como é de um ramo muito específico, tem toda uma análise, né, que ela faz sobre esses gêneros que são trabalhados na área, e aí faz uma revisão dos principais autores e tudo, e explica o processo de como ela elaborou isso, né? Então, o que acaba sendo interessante é que existe toda uma pré-produção, toda uma análise que nesse caso não necessariamente foi questionado aos alunos, né, direto, porque primeiro foi necessário fazer nesse caso, então o interessante é perceber que a análise das necessidades foi feita para analisar os gêneros. Então, assim, quem trabalha no ramo imobiliário precisa ter domínio de tal gênero. Então, teremos um curso que trabalhará com este determinado gênero. Pode ser, por exemplo, não do trabalho, mas para ter uma ideia um pouco mais abrangente, pode ser como me expressar para vender. Porque quando a gente vende algum produto, a gente exporta diferente de como a gente compra. Então, é legal poder pensar nisso também, que esse texto proporcionou, e a discussão em aula, né, foi levando a esse assunto. Desses textos, eu acredito que seja isso. Sobre a aula da professora Sinara, no dia 22, eu não estive, mas conversei com ela e conversei com alguns colegas, né, sobre o que foi dado,
E falei com ela, né, a respeito da revisão do instrumental, que foi o que ela disse que mais abordou, né, nessa aula. E acho que sempre é importante, né, fazer essa retomada de como surgiu o instrumental e do que é o instrumental, para a gente conseguir ter bem fixa essa ideia de que o instrumental, ele não é, nunca foi voltado apenas para a leitura. Né? E principalmente apenas para a leitura de língua inglesa, que isso na verdade foi através da análise de necessidades do momento e que se nós pensarmos isso se expande até hoje. Essa análise de necessidades, se fizermos hoje em dia, nós provavelmente vamos constatar que com a quantidade de trabalhos que existem sendo produzidas agora e a língua de produção sendo o inglês, a gente vai se dar conta de que ainda precisamos de muita leitura em inglês. Então, isso é uma coisa que acaba mantendo essa crença, né? De que, eu preciso aprender a ler em inglês rápido, então eu vou fazer um curso instrumental. E aí, diz a professora que pediu para os alunos proporem uma primeira, o que seria uma primeira unidade, que eles imaginariam uma primeira unidade de um curso instrumental para viagens. E aí, então, agora sobre essa aula do dia 29, nós fizemos um contraste, né? Falamos sobre os livros normais e os livros instrumentais, né? Sobre o material didático, mais assim, focado. E a professora mostrou vários livros que produziram, que foram produzidos pelo CEPESLE. E são livros que aí nós vemos que, na verdade, não é que eu vou trabalhar as coisas por cima, né? Mas como vão ser enfocadas as coisas. Porque, por exemplo, num livro normal, eu vou trabalhar. hum, ah, os comprimentos. Não, eu vou trabalhar apresentações. Eu vou trabalhar comprimentos, vou trabalhar família, vou trabalhar da onde vem, não sei o que. No livro instrumental, isso vai acontecer diferente. E eu acho que isso é legal. Mostrar que, tipo, eu posso ir para um país sem saber falar sobre a minha família, né? Eu não, se eu for para viajar, eu não, eu vou pra comprar, eu vou pra visitar, conhecer, mas eu não vou pra apresentar minha família. Então essa parte eu posso pular, me focar mais nas saudações, né? E depois ir direto pra outra parte que é mais pertinente. E aí foi que ela chamou atenção que, pelo que eu entendi, os colegas tinham feito, tipo, direto coisa de porque vamos pegar então e vamos direto pra comprar passagem, ou vamos direto pro aeroporto. E perceber como é pouca coisa assim, mas, poxa, eu vou viajar, quer dizer que antes eu já preciso saber cumprimentar, antes eu já preciso saber algumas coisas. Se eu for num hotel e tiver um sobrenome, tipo, tiver meu sobrenome, Kouros, eu vou ter que saber soletrar. Então, não é que, vai aprender o alfabeto, mas que coisa mais tonga, não é curso instrumental? Sim, mas na hora de me registrar no hotel eu vou precisar saber isso. Então, às vezes tem toda essa pré atividade que muitas vezes a gente desconsidera porque a gente acha que é dos livros didáticos normais, né? E aí depois no final nós fizemos o contraste, né, entre isso, entre o instrumental, entre o livro instrumental e o livro normal. E como o instrumental, às vezes, mesmo tendo o mesmo número de páginas, ele é muito mais enfocado, porque, por exemplo, meu grupo pegou um livro que era para redigir cartas. Então era instrumental, na verdade era para redigir currículos no Mercosul, né? Então era uma coisa específica do específico do específico. E um outro livro didático que era normal, e os dois tinham o mesmo número de páginas. Qual a diferença? Nesse era um manual, passo a passo, muitos exemplos destinados a isso, e no outro era um emaranhado de coisas. Então eu acho que não é que o livro didático não tenha.
boas coisas. Eu acho que a gente tem que saber aproveitar o livro didático, porque, por exemplo, nós vimos várias coisas no livro didático que nós poderíamos adaptar ao instrumental, mas que muitas vezes a gente tem que também não considerar que o livro didático é uma bíblia, né? Que a gente pode pegar as atividades, mas que a gente também pode alterar um pouco das atividades que estão ali. Dia 6, nós trabalhamos o texto da Andresa Pujol de Ávila sobre avaliação, né, e crenças de 4 professores sobre o ensino instrumental. E então, assim, é bem interessante, né? Porque, primeiro, ela volta a retomar aquele assunto que a gente trabalhou lá no texto do Gonçalves Ramos e da Azevedo, que é sobre as crenças. E ela vai pegar e vai trabalhar essa questão de como é visto a atuação do professor, né? A avaliação sobre a atuação do professor. Torna interessante ver a questão de que ela lembra que toda ação do professor está baseada nas suas crenças e que todas as crenças do professor estão baseadas na sua ação, então que é um ciclo vicioso, né? Então que para essa reestruturação das crenças ou para manutenção das crenças, tudo está baseado no que acontece ao redor, né, da ação do professor. Outra coisa que é interessante é que, tipo, os professores consideram que no instrumental a avaliação é maior durante a interação, né? E que no presencial não, que a avaliação tem um momento propício. Só que me chamou muito a atenção que as críticas que os professores apresentaram, elas são incoerentes às crenças deles, né? Porque, por exemplo, o professor, ele diz que o problema do aluno não aprender no instrumental é do professor e não é do aluno, então ele desconsidera todos os outros fatores, né? E são professores que trabalham com ensino instrumental e que dão mais crédito ao presencial ou que culpam o professor, e então apresenta também uma falta de conhecimento sobre o instrumental ou uma falta de repensar o ensino instrumental, né? Eu acho que é isso, né? E que... mais uma coisa, que agora eu lembrei. Que é a questão da avaliação, que ela tem que ser não só que nos cursos instrumentais, né? A avaliação não é só do aluno, é do aluno, do professor e do material didático. São a última aula, ou seja, hoje, dia 13 de outubro, eu cheguei bem atrasada, porque eu cheguei na metade da aula e o professor Guilherme já tinha terminado a apresentação dele, já estava na parte mais do debate e da parte prática, né? Que ele estava falando a respeito das vivências dele como professor. No caso dele é um pouco diferente, porque é um professor de português, mas eu acho que o mais pertinente é perceber que, mesmo não sendo um completo instrumental, a base que ele se vale para montar as aulas dele é totalmente instrumental. Então, quando ele procura fazer uma análise de necessidade dos alunos, quando ele procura pegar e ver o que realmente, né, é capaz de preencher essas lacunas, e ao escolher os materiais, né, que se adequam a preencher essas lacunas. Então, eu acho que dessa aula a parte mais importante é perceber que não é só porque é numa língua estrangeira que eu posso usar o instrumental, né? Que essa base instrumental, na verdade, ela acaba sendo pertinente para todas as licenciaturas, porque ela nos dá uma gama maior de oportunidades para montar e para pensar a nossa aula. Inclusive, como ele mesmo falou, até para o concurso que ele passou, ele usou
se valeu, né, de questões da abordagem instrumental. Com relação à aula do dia 27 de outubro, que nós trabalhamos sobre gêneros discursivos, né? Eu achei interessante do artigo ressaltar a parte do gênero como uma unidade discursiva e com um propósito, e que ele tem aspectos psicológicos e sociológicos também. E, além disso, essa tomada de consciência que trabalhar com gêneros não auxilia só o aluno, né? Que auxilia também o professor a entender como explorar um determinado gênero e que com isso ele tem a possibilidade de ajudar o aluno a explorar o texto, né? E se apropriar desse conhecimento. Além disso, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a questão de que muitas vezes quando a gente pensa em trabalhar um gênero, principalmente quando os gêneros são textuais, nós pensamos em trabalhar em leitura, individualizado ou coisas assim, e que não, que nesse texto Ramos fala exatamente que tem que trabalhar gêneros textuais, mas que se deve trabalhar com interação. Então, eu acho que essa foi a parte mais, digamos, crucial desse texto. Com relação à aula do dia 3 de novembro, que foi sobre a interface entre avaliação e ensino-aprendizagem, que fala sobre daí os desafios na formação de professores, eu acho que é muito importante destacar essa visão sobre a avaliação e sobre o ensino-aprendizagem. Primeiro que no título ela coloca ensino-aprendizagem como sendo interdependentes e que, na verdade, muitas vezes a gente vê que acontece o ensino e não acontece a aprendizagem, ou acontece a aprendizagem sem ter acontecido o ensino, né? E a avaliação como uma coleta do aprendizado do aluno, né? E então a autora Furtoso, ela faz uma chamada de atenção que a avaliação, muitas vezes, por não ser trabalhada nos cursos de graduação, ela é baseada nas crenças dos professores, porque eles vão pelo aquilo que eles acreditam, né? Tipo, as minhas avaliações na escola sempre foram assim, então as minhas avaliações que eu vou fazer são sempre assim. E acabam não considerando outros tipos de avaliação que deveriam ser feitas, né? Se a gente vai e pensa em Gardner, que ele diz das nove tipos de aprendizagem diferentes, só aí a gente pode perceber o quanto uma avaliação escrita no final do semestre é injusta, né? Para dizer que aquilo que está naquela prova é todo o intake do aluno, né? Sabendo que ele só produz um output e que o verdadeiro intake a gente nunca vai chegar, né? Nunca vai saber. Mas que, então, essa questão de fazer a prova, ela não é também um pecado capital, né? Que não é essa coisa assim de tipo, tá, então agora não se vai fazer mais prova, nós vamos fazer outras coisas. Não, a autora, ela lembra que, tipo, apesar da prova ser uma coisa canônica, né, se pode fazer, só que tem que ter outros tipos de avaliação também. E que essas avaliações, esses critérios, eles têm que estar claros, né? E que eles têm que, além de estar claros, eles têm que ser explicados para os alunos. E a avaliação, ela deve acontecer programada, né? Não pode chegar, tipo, no fim do semestre, meu Deus, eu preciso dar uma nota, então agora eu vou fazer uma avaliação. E eu acho que outra coisa importante é a questão de fazer uma prova reflexiva, mas
que isso a gente falou em aula, né, da questão de ter uma prova reflexiva, mas também da elaboração da prova, né, da clareza, porque às vezes eu faço uma prova e aí o que acontece é que eu acabo, tipo, não botando enunciados claros o suficiente, ou fica uma coisa assim que o aluno não consegue interpretar direito, e eu vou lá e interpreto como um erro do aluno, sem fazer uma reflexão sobre a prova, né, para ver o que produziu esses erros, né, se foi realmente o aluno, se foi realmente o enunciado, e acho que mais seria isso.